Boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar o Donos da Bola aqui na tela da Band para todo mundo através da internet no band.com.br/RS, um programa que a gente faz junto com você através do WhatsApp 992241220. Sejam bem-vindos, participem, mandem mensagem, ajudem a gente a projetar o que vai acontecer logo mais na Arena do Grêmio, Goiás e Grêmio pela Copa do Brasil e a repercutir o que aconteceu na manhã de hoje no estádio Beira-Rio. Amanhã foi de protestos. Vamos conferir. Pressão crescendo lá para os lados do Beira-Rio. E vocês lembram do colorado Gabriel Lima? Bom, ele de 11 anos e o irmão Miguel de 8 anos, um colorado e o outro gremista, fizeram uma música em homenagem ao Donos da Bola. Pois é, os dois vão estar aqui com a gente no programa de hoje. Vamos receber eles durante este Donos da Bola. Vamos dar uma escutada aí, vamos curtir essa música que eles fizeram em homenagem ao Donos? Donos da bola, nós é te ver e tá te vendo toda hora. Aê, donos da bola, nós te ver e tá te vendo toda hora. Aí, donos da bola, muito obrigado por nos mostrar aquela hora. Deus te abençoe cada vez mais. Aê. Ontem, obrigado por mostrar ontem nós na TV, valeu. Falou. Show de bola, uma baita mostra, um baita exemplo de como levar essa rivalidade de um jeito saudável. E os colegas de bancada aqui podem ficar tranquilos que eu não vou pedir para ninguém cantar, não. Boa tarde, César Cidade Dias. É verdade, eu não quero espantar a audiência, né? Mas vendo, eu acho que essas duas matérias, elas mostram bem o que é o futebol, né? Primeiro, o lado negativo do futebol, onde uma ação de torcedores acredita que vá mudar alguma coisa fazendo esse tipo de ato. E depois, duas crianças mostrando o verdadeiro valor da rivalidade, do carinho, do apreço que a gente tem que ter pelo futebol, que é uma ferramenta de entretenimento. Ela não é uma ferramenta de violência como alguns torcedores organizados, muitas vezes criados em ambientes políticos, vão lá para fazer esse tipo de manifestação. Fiquei muito triste em ver a manifestação no Beira-Rio, porque sei da seriedade dos dirigentes do Inter e sei que eles querem muito vencer. E aquilo ali só vai atrapalhar, o Inter vai ter que tomar atitudes que não dizem respeito ao esporte. E parabéns aos meninos, eu estou curioso para ver eles cantando aqui nessa... Estou esperando ali fora já. Daqui a pouco a gente chama eles. Programa hoje para falar de pressão, falar de música e com bastante informação também. Simon Bianchini escalado hoje. Tudo bem, Max? Prazer estar aqui novamente. O Grêmio hoje com reservas contra o Goiás, o Inter nessa panela de pressão para o Grenal de sábado. Os dois times, mais uma vez, valorizando o clássico desse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Ah, mas é quinta rodada, não interessa, é Grenal e os dois vão jogar as ganhas, como se diz no interior aí. Boa. Completando o nosso trio de ataque hoje, Ayrton Ruschel, conselheiro do Grêmio. Boa tarde. Boa tarde, uma alegria voltar aqui com vocês. Muito preocupado com o jogo de hoje. Pega o exemplo do César Cidade Dias, que foi dirigente, ele sabe como é difícil fazer o jogador ter foco naquilo que é de mais importante. E o Grêmio tem um jogo importantíssimo, a Copa do Brasil, não só por ser um título nacional, mas ele também te dá uma resposta financeira muito grande pelo avanço de fase. O Grêmio não poderá usar sua força máxima, o Goiás vem com o técnico trocado, então ainda não estou pensando em Grenal, estou muito preocupado com o jogo de hoje. Jogo cercado de aspectos diferenciados aí, com bastante atrações também. E de olho no Grenal de sábado e com uma grande vantagem na Copa do Brasil, o Grêmio enfrenta o Goiás hoje à noite com time reserva. Mas quem vai estar em campo promete entrar focado no duelo contra os goianos. Quando tem clássico chegando, por mais que tenha jogo de mata-mata antes, algumas estratégias já são voltadas pensando nele. Claro que antes, ou melhor, hoje, Copa do Brasil. Todo jogador que está aqui dentro do Grêmio, que veste essa camisa, em qualquer jogo que vai jogar, entra com a disposição, com o pensamento único e exclusivamente da vitória.
Assim foi sempre. A vantagem é grande para o Grêmio, que fez 2-0 no Goiás, no estádio Serra Dourada. Por isso, e por ter usado os titulares contra o Cerro Porteño na Libertadores e contra o Santos no Brasileirão, a estratégia é poupar esforços. Hora dos reservas aproveitarem a oportunidade. Tem que estar pronto, não ser pego de surpresa. Como eu falei, tá todo mundo sempre ligado aqui e ainda não sei se vai ser nós dois. Tô pronto, se precisar. Essa rotatividade lá normal, acho que a gente no Brasil, a gente tem que entender que lá fora isso já se faz e se entende muito bem e sabe que você tem 30 jogadores para jogar. Tem outro motivo bem importante para essa rotatividade estar acontecendo. Se chama Internacional. Pro Grenal do sábado, o tricolor deve ir com força total. Segundo os jogadores, por enquanto, nada de pensar em Inter. Se a gente não pensar no Goiás e não fizer um bom jogo, não tiver a classificação, que é o principal objetivo, imagina como a gente vai pro Grenal. O futebol é traiçoeiro, ele te vai te pregar peças, tu vai acabar tropeçando sozinho. Se a gente ficar pensando na equipe do Inter, o Goiás vai eliminar o Grêmio dentro da casa dele. Quando a fase é muito boa, é puro sorriso. Tá muito alinhado, muito a cabeça igual de todo mundo. Muito que tem que acertar, a gente é olho no olho. Então é muita transparência, isso é tudo que a gente faz com que lá dentro de campo os resultados aconteçam. E se a classificação vier, tudo vai continuar assim, por aqui. É assim que o torcedor espera estar nas arquibancadas hoje para acompanhar um Grêmio bem diferente daquele que a gente está acostumado. Simon Bianchini tem na ponta da língua, na ponta do lápis, como é que tá aí o time? Eu fui setor hoje pela manhã, fui na concentração do Grêmio até para tentar checar, porque o Renato faz mistério, até não divulgou a lista dos relacionados para essa partida, mas a informação que a gente tem que vai preservar quase todos os titulares. Botando um time reserva em campo, deve ter a formação sem o Paulo Miranda, que está lesionado. Então ele só tem o Bressan para a zaga, vai improvisar o Michel, que vem treinando há quase 2 meses como volante, é a posição dele, mas também já foi experimentado em treinamentos na zaga. O provável time do Grêmio, com o Paulo Vitor no gol, Madison na direita, Bressan e Michel, e o Marcelo Oliveira pelo lado esquerdo. Meio campo tendo o Jailson, Cícero, Alisson, Tony Anderson e o Michael Suel, e na frente tendo o André. Esse é o provável Grêmio reserva para enfrentar o Goiás. César Cidade Dias, qual a lista de atrações para essa noite de hoje? O que tu está mais curioso para acompanhar? Max, na verdade, a necessidade do Grêmio, o Grêmio é uma equipe que do meio para frente tem muitas opções, mas a defesa deixa a desejar, né? Principalmente os zagueiros. O Grêmio contratou o Paulo Miranda, acabou lesionando, e hoje tem a oportunidade, me parece a grande atração da noite hoje, é ver o Michel atuando pelo lado esquerdo como zagueiro. Por que eu digo isso? Porque o mercado de zagueiros é muito difícil de contratar, o Grêmio tem Kahneman, um zagueiro incontestável, só que o Kahneman, como alguns jogos, ele acaba não podendo atuar. Nesse momento, a contratação de um zagueiro se faz presente e talvez esse zagueiro esteja no grupo. Porque se o Grêmio conseguir fazer o Michel virar um zagueiro de potencial, o Grêmio contrata sem contratar. E nada é melhor no futebol do que tu contratar sem tu precisar ir ao mercado. Nesse embalo que o Grêmio vive, Ruschel, dá para acontecer de passar para esse outro time? O quão a boa fase do clube influencia jogadores que não têm o ritmo ideal, que não são titulares? Como é que isso passa para o time reserva? Na verdade, o segredo do Grêmio tem sido a rotinização das funções e do esquema tático. Nota-se que o Grêmio vem desde 2015, quando surge um menino, esse menino ele se adapta muito rapidamente, porque ele entra num time que joga sempre da mesma maneira. Então eu vejo que o Grêmio deverá ter o seu espelho do time titular, não terá seu time titular, mas terá seu espelho, a sua forma de jogar é sempre a mesma. E em relação ao Michel ser quarto zagueiro, eu sempre elogiei muito o Michel, porque ele tem uma imposição de bola alta extremamente positiva. E no futebol moderno hoje, onde às vezes a gente observa que os gols que tu toma ou os gols que tu faz, o índice é muito alto da bola alta. Então, como ele tem essa bola aérea defensiva e tem a ofensiva e ainda tem uma qualidade técnica para sair jogando, César, eu acredito que ele tem todas as condições para poder pegar a rotina da função e ali ficar. Tem outros jogadores que foram experimentados também como zagueiro pelo lado esquerdo. O próprio Marcelo Oliveira, que a gente acompanha há pouco, já jogou como zagueiro, acho que até no Corinthians, treinado pelo Cláudio Duarte, hoje nosso comentarista na Rádio Bandeirantes. O Jailson também foi experimentado por ali, mas no conceito de todos, o Michel que melhor saiu nos treinamentos. Para a partida de hoje até tem outra alternativa, coloca um titular.
ou Jeromel ou Kahneman. Paulo Miranda, na próxima semana, já deve estar de volta aos treinamentos e ficando à disposição novamente do técnico Renato. Me parece também que a opção pelo Michel evita um efeito cascata de mexer na lateral, mexer em mais um volante no meio de campo. Nós estamos falando aqui das qualidades do grupo, né? O grupo é um grupo muito qualificado, só que no ponto de vista defensivo não é tão qualificado, né? Quando o Grêmio perde o Cortez, por exemplo, o Marcelo Oliveira não tem dado uma resposta positiva. O lado direito também perde o Léo Moura. Normalmente o Renato tem improvisado o Ramiro ali, não utilizado o reserva imediato, que seria o Madison, que vai jogar hoje. Então essas situações da defesa, o Renato está se vendo obrigado a procurar dentro do grupo possibilidades. Quando perde o Jeromel, joga o Bressan. E o Bressan é muito menos do que Jeromel e muito menos do que Kahneman. Então o Renato está buscando isso, só que o Renato tem tanto crédito atualmente que deixa ele testar. Deixa ele testar, ele só acerta. Talvez acerte mais uma vez. Nós temos que dar crédito ao Renato, até porque o Renato, nesses 2 últimos anos, está iluminado em momentos mágicos e tem acertado praticamente tudo que faz. E aí é preciso também dar crédito nessas situações, porque o Grêmio precisa, de fato, de uma defesa um pouquinho mais compacta em matéria de grupo, porque a defesa titular, ela é incontestável. O César citou essa improvisação do Ramiro na lateral direita. Vale lembrar, o Grêmio lá em Goiânia fez o placar, abriu o score, como se diz, e depois o Renato terminou o jogo com apenas um zagueiro, o Jeromel. Abriu pelas laterais. O Jeromel. O Kahneman teve um corte, foi substituído, ele botou mais um atacante, abriu o Ramiro como stopper pela direita e pela esquerda o Bruno Cortez. Terminou o jogo com um zagueiro, chamou a atenção já naquele jogo a escalação do técnico Renato, né? Time reserva e escalação diferente do habitual, isso, claro, todo mundo tem uma opinião e não é diferente com o torcedor. Tem o WhatsApp do Donos para conferir. Boa tarde, donos da bola. A minha pergunta vai para todos aí, se vocês acham que o Luan vai pedir para jogar hoje de novo, como pediu contra o Botafogo, e se o Renato vai botar ele para tentar ganhar uma vaguinha para a Copa aí, e se já tem algum zagueiro vindo pro Grêmio aí. Abraço. Christian de Passo Fundo. Valeu, Christian, o Luan é fominha, ele pede para jogar, não gosta de ficar fora de nenhum jogo, jogou contra o Botafogo quando o resto do Grêmio era reserva. E aí, vocês acham que tem essa possibilidade? Há que se explicar que ele ali pediu porque ele vinha de lesão, ele queria ritmo de jogo exatamente até para se mostrar para o técnico e se viu como ele precisava de ritmo de jogo. Eu só vi que não se especulou, o Ramiro não joga o Grenal. Estava na tua escalação? Não, no primeiro momento não. Até o Ramiro postou um story no Instagram jantando. Não na concentração. Porque como ele se especula... Foi o tomate recheado? Aquele tomate recheado. Especula que como ele foi expulso... Como ele foi expulso, ele seria um grande reforço, como foi o Luan naquele outro dia, e ele seja, já que ele não teria condições de jogar. E o Ramiro é aquele jogador que eu digo assim, nós estamos cheios de estrela, fica difícil elogiar o Arthur, o Luan, o Maicon numa fase extraordinária, mas o Ramiro é o arrumador de time. A estabilidade, eu tenho insistido muito, César, eu tenho ouvido os debates de vocês na Rádio Bandeirantes, a estabilidade para tu jogares com Arthur e Maicon é exatamente dada pela presença do Ramiro. Eu não abriria a mão de jeito nenhum de jogar com o Ramiro hoje, eu escalaria. Mas essas questões, elas estão na ordem do planejamento. Veja só, hoje, por exemplo, o Kahneman vai ser julgado pela expulsão que teve no jogo contra o Cruzeiro. O Kahneman pode ficar fora do Grenal. Ficando fora do Grenal, se o Grêmio tivesse uma preocupação que fosse de ordem tão somente técnica para o jogo de hoje, o Grêmio teria colocado o Kahneman para concentrar, e se o Kahneman fosse punido para o Grenal, colocaria o Kahneman para jogar hoje à noite. É uma questão muito de trabalho do Grêmio, de desenvolvimento, de estrutura, de planejamento, do que propriamente alguma coisa técnica envolvendo a partida de hoje à noite. Então eu vejo que o Renato, mais uma vez, acerta, porque o Grêmio tem que pensar mais longe. O Grêmio não pode pensar no final do jogo de hoje, ou pensar no Grenal. O Grêmio tem que pensar mais longe, e é isso que o Renato está fazendo. Hoje, por exemplo, não colocar para jogar esses atletas é também parte desse planejamento que o Grêmio não construiu ontem, o Grêmio construiu há algum tempo. Quer mais emoção na sua vida? Vem pro novo, chegou a nova Claro TV. Na Claro TV você encontra os grandes lançamentos do cinema e um montão de conteúdo para a família inteira. Assine agora. Basta ir em qualquer loja Claro ou ligar para o 0800 726 3366 e
pronto, você tem o melhor do cinema e da TV mundial na sua casa. E quer mais? Com a nova Claro TV, você ainda tem o Now, a maior plataforma de vídeos on demand do país. Com o Now você pode ver lançamentos que ainda estão no cinema e muito mais. É escolher e assistir em qualquer hora na sua casa, no celular ou no tablet. Você está esperando o quê para assinar a Claro TV? E o melhor vem agora, a partir de R$ 49,90 você já pode curtir a Claro TV com tudo. Ligue 0800 726 3366 ou vá a uma loja Claro e assine a partir de R$ 49,90 mensais. Nada é mais empolgante que o novo. Claro, você merece o novo e dá para assistir Vikings, a série também. E vamos falar de Inter agora, porque com a suspensão de William Potker, Luka ganha uma chance no time titular do Inter. O ex-atacante do Corinthians é uma das principais opções aí para o técnico Odair Hellmann tentar algo diferente e começar o Grenal com uma pitadinha nesse ataque aí que está devendo. O primeiro jogo como titular em um novo clube é um momento importante para qualquer atleta. Sair jogando em um clássico, então, nem se fala. É o caso de Luka. O atacante que já vinha ganhando espaço é o ficha 1 para substituir o William Potker. Luka chamou a atenção pela mobilidade e iniciativa no empate com o Cruzeiro. Estou à disposição, né? O meu pensamento é de estar dentro de campo todo momento. E se a oportunidade for dada para mim, eu vou procurar da melhor maneira possível ajudar. Foi quem passou mais perto de dar fim ao jejum de gols que se manteve contra o Flamengo. Vai ser a novidade em um ataque que precisa mostrar serviço justamente diante de uma das melhores defesas do país. Futebol é momento. O momento deles pode ser melhor. Um jogo muito difícil, mas que eu confio em mim, eu confio nos meus companheiros e que vença o melhor. Sair jogando em um clássico com a responsabilidade de dar início a uma nova fase do time de Odair Hellmann. Luka e Grenal, Grenal e Luka. O encontro é nesse sábado. Quem tiver mais mentalmente forte vai conseguir vencer a partida. Eu creio que no alguns anos de profissional, o mental ele comanda muito. E em partidas assim, quem tiver mais preparado, creio que possa vencer. Força mental, é por aí que passa o caminho do Inter para surpreender nesse Grenal em que o Grêmio é favorito e vive uma fase muito melhor? Esse é um dos pontos importantes para a questão do Inter, né? O Inter vive uma crise muito forte, busca um caminho, né? Busca entrar nos trilhos e precisa da confiança, precisa de um mental forte. Só que a realidade do mental do Inter, ela me parece muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Por quê? Porque o pessoal está trabalhando, está tentando, está lutando dentro das possibilidades. E o torcedor precisa ter paciência e ter o entendimento de que o Inter está construindo um trabalho. Essas coisas não surgem. O Ruschel há pouco falou sobre o tempo que esse time do Grêmio joga junto. O Luka está estreando domingo em Grenal. Sábado, desculpa. Está estreando em Grenal. Então essa realidade do Inter, o Inter precisa passar. O processo de amadurecimento de uma equipe se faz jogando, se faz fazendo trabalhos mais concretos, de mais planejamento. E o Inter precisa passar por isso, o torcedor precisa ter paciência. Sobre a questão do jogo de domingo, futebol aceita tudo. Futebol aceita tudo. Vai jogar o Zeca, vai jogar o Luka, vai jogar uma linha de zagueiros mais forte, vai se preocupar um pouco mais em defender. E o Inter tem muita chance também, porque o Grenal mostra pra gente, na história, Max, que a realidade do Grenal, ela tem vida própria. O Grenal começa quando o juiz apita e termina quando o juiz apita. E ali, naquele momento, todas as distâncias e diferenças tendem a diminuir muito. O espaço e tempo é diferente no Grenal, é isso, Simon? A gente já viu tantas vezes o time tido como rebaixado ir surpreendendo no Grenal. O Grêmio em 2003, o Inter em 2016, contra o Grêmio que estava decidindo a Copa do Brasil, foi lá, o Inter conseguiu arrancar um 0-0. Tantas vezes, conforme disse o César, a gente já viu essa superação do time inferior. Realmente, hoje o Inter está abaixo do Grêmio em relação à qualidade técnica e o nível da equipe. Só que tudo num clássico pode ser equiparado. E a gente já viu tantas vezes. O Inter por pouco não tirou o Grêmio há pouco tempo no Campeonato Gaúcho. Faltou um gol. Tá, mas foram 2 gols de bola parada, num pênalti, numa cobrança de falta. Perfeito, mas faltou pouco. Se tivessem mais 10 minutos de jogo, o Inter poderia ter avançado no Campeonato Gaúcho.
É uma realidade. Na verdade, em justiça ao Internacional, o Grêmio hoje é um adversário difícil não para o Internacional, para qualquer clube brasileiro e quiçá do mundo. O Grêmio pratica um futebol hoje bem acima da média do futebol praticado no Brasil. Então a gente tem que fazer primeiro essa referência. O Internacional tem que solver seus próprios problemas. O Inter não consegue fazer uma repetição de equipe, não consegue fazer vamos dizer assim, fechar o grupo dentro de uma ideia. O Inter precisa se estabilizar. Como tem respondido o Inter? Quando ele tem um fracasso, no jogo seguinte ele consegue ter uma atuação convincente, uma atuação mobilizadora. Ele precisa tornar a sua rotina aquela mobilização, sabendo que pela sua insuficiência no momento, ele precisa jogar com a corda um pouquinho mais esticada. Isso aí, ó, e o Grenal pro Gabriel e pro Miguel virou música. A gente falou ali no comecinho do programa, os dois irmãos, um colorado e o outro gremista, que fizeram uma música em homenagem ao Donos da Bola. Agora a gente vai espiar ela na íntegra. Vamos lá. Donos da bola, nós é te ver e tá te vendo toda hora. E aê, donos da bola, nós te ver e tá te vendo toda hora. Aí, donos da bola, muito obrigado por nos mostrar aquela hora. Deus te abençoe cada vez mais. Aê. Ontem, obrigado por mostrar ontem na TV, valeu. Falou. Estão aqui, ó, conosco. Quem é o Gabriel, quem é o Miguel? Eu sou o Gabriel. Acabei de falar, mas vou confirmar com vocês. Aí, soquinho, vamos descontrair. Tudo certo com vocês? Tudo bem, graças a Deus, né? Vocês são tímidos, cara. E cantando, sessão pra fora. Por que vocês fizeram essa música aí? Quem teve a ideia? Ah, foi quando meu pai falou pra mandar um vídeo pra eles. Daí meu pai mandou o vídeo, daí nós tivemos a ideia de mandar mais vídeo. Daí decidiram fazer uma música? Sim. Seu Valdomiro, como é que é lidar com essa rivalidade em casa? Parece ser de um jeito muito saudável e ainda mais transformar em música, passar essa mensagem de que dá para conviver do jeito mais legal possível. Como é que foi a ideia e como é que é isso em casa, lidar com os dois? Ainda mais nessa idade que eu tenho certeza que um implica com o outro. Realmente a gente, é que nem ele falou lá, a gente ensina eles que a rivalidade não leva a lugar nenhum se não for o esporte, né? Então, eles em casa olham o jogo, tudo, e não tem aquela discussão, nada, um aceita o momento do outro, né? Como é que foi quando rodou a música? Foi legal? Viu a repercussão? Os vizinhos ficaram parceiros, vieram falar com vocês ou não? Como é que foi? Alguém veio falar com vocês? Como é que foi? Veio falar meu amigo Dudu, que ele mora na lado de casa, que sempre joga bola, né? Ele veio falar que foi bom mandar pra vocês, né? Qual o teu palpite pro Grenal? Quanto é que vai ser nesse sábado? 2-1 tá bom. E o teu? 3-1 tá bom. Olha só, então, se for por saldo de gols, César até falou hoje, né, durante a abertura do programa. O pai, não sei, né? O pai veio sem fardamento. Eu não sei se ele quer comprar a briga aqui de um dos filhos, né? Vai ficar ali, ó. É o juiz. Isso, o juiz, né? Tem palpite pro Grenal ou só tô de árbitro? Isso, hoje é só... Mas Max, é legal ver isso, né? Na minha família, eu tenho um irmão muito colorado, eu sou gremista, e nós temos uma relação muito parecida com a relação que eles têm, e vocês podem ser um exemplo para todos que estão aí nos ouvindo, nos vendo, porque é assim que se faz futebol. Futebol é isso aí. Futebol não é aquilo que a gente viu no início do programa, daqueles malucos lá tentando bagunçar. Futebol é isso, e vocês são um exemplo. Vocês têm que se abraçar, sair daqui abraçados, mostrando que dentro de casa mesmo não existe nada mais importante do que a família. E esse exemplo que vocês estão dando, parabéns, Max, por trazer os meninos aí, porque esse é o exemplo que tem que ter do sábado. O exemplo é esse aí, ó, tá aí, ó. Tá aí, não precisa muito, tá na nossa frente. E vocês fazem esse exemplo aí pra gente ao vivo? Vocês cantam um pouquinho ou não? Rola? Sim. Vai lá. Manda bala. E aê, donos da bola, nós é teu fã e nós te vendo toda hora. Eu e meu irmão, somos Grenal, mas não tem mudança porque nós dois é legal. Sabe então, donos da bola, nós é irmão e nós te assiste toda hora. Sabe então como é, sabe a vida lhe leva a verdade então.
Deus agradeço por essa oportunidade de estar aqui com donos da bola e para contar a verdade. Valeu. Pô, valeu, muito obrigado. Olha, que o Grenal possa ser nesse clima também. Soquinho pra despedir. Vem os dois aqui, ó. Olha pra aquela câmera ali. Vamos pro intervalo. Diz lá. Vamos pro intervalo. Boa. Donos de volta, eu já fiz todo mundo aqui parar de se sacolejar no som do funk. E olha só, mesmo com um jogo decisivo contra o Goiás, o capitão Maicon, que não joga hoje, não ficou em cima do muro sobre o Grenal. E respondeu quando foi questionado sobre o favoritismo do Grêmio. Nessa semana é impossível não falar, porque mexe com a cidade toda. E na hora do clássico não existe esse negócio de momento ruim e bom. Eu acho que no jogo as coisas mudam porque você tira força de onde não tem. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? Mas da maneira que a gente tá jogando, a gente não pode mudar, né? Porque é clássico, né? E lutar, cara. Eu acho que nesse momento, quem estiver mais concentrado nesse jogo, mais determinado, vai sair vencedor. A gente espera que seja o Grêmio. Olha só, o Renato escalar um time reserva hoje à noite também não evita que o time titular que entrasse hoje à noite ficasse com a cabeça lá no Grenal? Não é uma questão mental e de foco também essa estratégia? Isso é a máxima do futebol fala muito nisso, né? O Grêmio hoje vive em razão de estar ganhando, as pessoas falam muito no tal salto alto. E quando tu tem o foco separado com uma partida como a partida de sábado, que é diferente para todos nós gaúchos, naturalmente essa discussão vem. Mas, por outro lado, nós estamos falando de jogadores muito bem remunerados, que são jogadores muito experientes e que, se tem dificuldade de foco para uma competição tão importante como a Copa do Brasil, com certeza eles não estariam onde eles estão, no estágio que eles estão de carreira, né? O modus operandi que o Renato tem colocado em prática desde o começo da temporada, olhando para ele, se não fosse Grenal no sábado, ele ia com os titulares no Brasileirão ou não? Na Copa do Brasil? É. Ele iria com as reservas na Copa do Brasil. De qualquer maneira, com Grenal ou sem Grenal? Eu acho que de qualquer maneira ele iria com reserva. Eu só quero alertar por uma coisa. Lógico que tem a poupança, hoje já está aceito, né? Nós criamos o conceito, conseguimos entender o conceito da necessidade do rodízio, mas aquela intensidade que o Grêmio conseguiu manter com o Cerro Porteño e também com o Santos aos 40 minutos do segundo tempo, César, aquilo é muito da forma de jogar. Quem jogou minimamente futebol num parquinho, seja onde for, ali não precisa ter sido profissional, tu sabes que tu com a bola tu te desgasta menos. E correr atrás da bola não há nada que te desgaste mais, embora até possa ser o mesmo trajeto percorrido. Então o Grêmio tem chegado inteiro nos fins das partidas e tem visto seus adversários irritadiços, batendo o que bateu o Cerro e o que bateu o Santos foi acima da média, porque tu não encontra a bola. Então eu vejo os jogadores do Grêmio terminarem o jogo, mesmo num 5-1, o Grêmio terminou inteiro fazendo marcação de 3-1 na bola, mesmo no placar de 5-1, né? É verdade. Análise até de alguns comentaristas do centro do país, é mais ou menos isso que o Ruschel disse há pouco, que o Grêmio é o time que menos corre no Brasil. Por quê? Por causa do formato de jogo. Mas mesmo assim, o preparo físico desse time do Grêmio tem que ser elogiado pelo Rogerinho. Faz um grande trabalho, na toa que até o Fábio Maceridian já o levou para a seleção brasileira. O trabalho físico do Grêmio é muito importante, mas pela disposição tática, pela forma que o Grêmio joga, é um time que corre menos. E sempre vale a lembrança, atacar cansa menos do que defender. Olha só, tem Copa do Brasil hoje à noite, mas tem Grenal no sábado e não tem como não continuar repercutindo o que aconteceu hoje de manhã no estádio Beira-Rio. Amanhã foi de protestos, a gente está acompanhando as imagens e isso também traz um clima que talvez não seja, tenho certeza que não é o melhor de trabalhar para o grupo do Inter, né? Treino fechado hoje pela manhã, a segunda atividade da semana do Inter e a segunda fechada. O Inter trabalhando hoje no estádio Beira-Rio, trabalho todo fechado. O grupo de 50 torcedores, o repórter Bruno Ravazoli estava acompanhando, protestou esse grupo de torcedores hoje pela manhã contra a direção, contra o técnico Daír Hellmann, contra o Nico Lopes,
que foi o autor dos 2 últimos gols do Inter, que foram contra o Bahia na abertura do Campeonato Brasileiro, clima um pouco mais pesado. E por isso, Max, é importante a gente até passar, o Inter vai para um resort em Viamão, já vai ficar concentrado nos próximos dias, vai fazer as 2 últimas atividades lá para o Clássico Grenal desse final de semana. A gente tem o Patrick no ponto também, tem a questão do Patrick também, né? Ele falou hoje de manhã. Falou em entrevista coletiva justamente sobre isso, sobre o clima dos protestos. Ele falou em entrevista coletiva sobre esse protesto. E tem que entender que o torcedor quer o nosso melhor, quer buscar a vitória, quer que a gente se dedique o máximo e eles vão cobrar, assim como também a gente se cobra internamente. Então, é como eu disse na primeira pergunta, é continuar focado no trabalho, porque se a gente continuar focado no trabalho, buscar melhora, eu acho que só assim a gente vai reverter situações negativas. Motiva ou piora o protesto? Não, a gente está focado no nosso trabalho, eu acho que a gente não pode levar nem como para um lado ruim e nem para um lado bom. É continuar focado no nosso trabalho, saber do nosso caráter, do que a gente está fazendo, do que a gente pode produzir e tentar melhorar a cada dia. Inter mudando a logística depois desses protestos, César Cidade Dias. A gente falou aqui, Max, em confiança. E aí eu vou te dizer o seguinte, aí olhando no olho dos 50 que estavam lá, vocês não são colorados. Vocês estão atrapalhando o Inter. Vocês estão piorando o ambiente do Inter. Vocês, se perder o Grenal, também tem parcela de culpa tão grande quanto alguém que falhar dentro do campo. Porque vocês fizeram diminuir a confiança. Então, esse tipo de torcedor, que para mim é político, é o que for, ele não serve. Ele tem que ficar em casa. Se ele tá brabo, se tu tem problema na tua casa, fica em casa, não descarrega nos jogadores. Os jogadores estão trabalhando lá. Olha bem, pense o que você está fazendo para o Internacional, pense o momento que está vivendo o Internacional e vê se você ajudou hoje de manhã fazendo esse tipo de manifesto que eu vou chamar de... não vou chamar de nada. Olha só, falando de torcida e virando essa chave também é um exemplo positivo, não sei se é a palavra certa que a gente vai usar agora, porque o torcedor faz cada loucura pelo Clube do Coração, e esse aí é o José Maurício dos Anjos. Ele é catarinense de Joinville e tatuou no corpo a camisa do Flamengo e ainda ganhou o aval de Zico, maior ídolo do clube. É com essa imagem, no mínimo, pitoresca, que a gente vai para o break. Se Messi sonha com os Vikings quando pensa na Rússia, o técnico Tite da seleção brasileira agora deve ter pesadelos com Daniel Alves, que deu um susto na comissão técnica da seleção brasileira. Na partida do PSG pela Copa da França, o lateral sentiu o joelho direito. Daniel teve estiramento dos ligamentos do joelho, mas não será necessário passar por cirurgia. E existe a chance dele estar na lista de Tite na convocação, que será divulgada na próxima segunda-feira. Baita susto, hein? Ainda mais porque o Fagner, que é o reserva imediato nas últimas convocações do técnico Tite, também está lesionado. E outra, o Fagner é tido por muita gente como o jogador mais violento do futebol brasileiro. Então preocupa uma lesão assim, ainda mais jogador do porte, Daniel Alves, jogou anos e anos na Espanha, no Barcelona, e é titular no PSG, e fora que é um grande amigo também do Neymar, né? E mais do que isso, impressiona que foi escolher a posição onde o Brasil menos tem opções, né? Opções pelo mundo. Todas as outras opções nós temos 2, 3 jogadores brigando pela vaga, e na lateral direita, onde não se consegue achar nem o reserva, vai se lesionar o titular. E o Paris é o segundo jogador que joga no Paris Saint-Germain, 2 titularíssimos da seleção sofrendo lesão, né? O Neymar e agora o Daniel Alves. Qualquer coisa vai no Grêmio, pega um Léo Moura. Não. Dá um recadinho aqui para vocês. Calma. Olha só, o cansaço e o estresse estão afastando você dos momentos prazerosos da vida 2. Ativo, para você ficar ativo e confiante sempre, não é mesmo, Luciana? Exatamente, Max. Olha, se o cansaço e o estresse do seu dia a dia, do seu trabalho, estão te afastando mesmo dos bons momentos da vida 2, você precisa do Ativo, porque ele tem a fórmula perfeita que vai reacender a chama e garantir os momentos prazerosos na sua vida sexual. Ele age por vários dias no seu corpo e é indicado para homens de todas as idades, homens de 20, 40, 50, 60, 70 anos, por aí vai, porque ele não altera a pressão sanguínea. Liga 0800 601 0700,
Aproveita, a entrega ela é grátis para você que está assistindo os Donos da Bola, sigilosa para todo o estado, pagamento facilitado e ainda começa a pagar só daqui 45 dias e ainda, além da entrega por nossa conta, como essa semana é do Dia das Mães, você vai receber de presente esse energético aqui, ó, que é o 36HP, que são as cápsulas da mais pura energia, para você presentear quem você ama. Então ligue 0800 601 0700, invista nos momentos únicos de amor e receba de presente as cápsulas do 36HP, tá? Então ligue agora e participe dessa promoção, 0800 601 0700, Max. Isso aí, ativo para ficar nativa sempre, 0800 601 0700. Falei direitinho? Falei, né? Falou. Falar agora do Porto, que comemorou o título do Campeonato Português neste domingo com uma vitória por 2-1 sobre o Feirense. O lateral gaúcho Alex Telles registrou no Instagram algumas manifestações da torcida na arquibancada do estádio do Dragão. O Porto quebrou uma sequência consecutiva de 4 títulos seguidos do Benfica. Além de Alex Telles, também atuam pelo Porto Otavinho, ex-jogador do Inter, e Tiquinho, que aqui no futebol gaúcho jogou pelo Cerâmica, Veranópolis e Pelotas. Ontem eu estava lendo o livro A Sombra de Gigantes, do jornalista Leandro Vignoli, e li sobre o Belenenses. É muito legal esse clima de jogo lá em Portugal e toda essa rivalidade deles, né? E ver festa de título é sempre legal. É verdade. E o Benfica, nesses últimos anos, que teve o Jonas, né? O mestre Jonas, que por muito tempo jogou aqui no Grêmio, ídolo, dos últimos ídolos do Grêmio, nesse período antes dos títulos recentes, né? E olha, teve ontem, falando em Belém, belenenses, pastel de Belém, doces de Pelotas. O Brasil de Pelotas foi até o Paraná enfrentar o Curitiba e olha, foi derrotado, gol marcado pelo Ian. O Chavante é o 14º colocado com 4 pontos na Série B. Como é que tá as perspectivas para ti do Chavante, César Cidade Dias? Rapidinho para encerrar. É difícil, né? Um campeonato difícil. O Brasil tem a questão da logística na Série B, viajar muito, por exemplo, sai de Pelotas, 3h30 Porto Alegre, pega um avião, tem que jogar em Belém, tem que jogar longe daqui. É muito complicado um campeonato para o interior do Rio Grande do Sul jogar a Série B do Brasileiro. Por outro lado, o Klemer montou um bom trabalho, eu acredito que não vá correr risco de rebaixamento, mas dificilmente vai conseguir subir. César, muito obrigado, até amanhã. Sempre Simon, valeu, boa jornada hoje, sei que vai estar monitorando tudo da equipe da Rádio Bandeirantes para esse Grêmio e Goiás. Ayrton, brigadão pela presença. Agradecendo a oportunidade e comemorando o Grêmio vivendo esse momento mágico, né? Então a obrigação de gremista é estar na arena prestigiando o time A, B ou C, o time que estiver em campo com a camiseta do Grêmio. Show de bola, um abraço para todos vocês, um abraço para quem está em casa e um abraço para Regina Lima e o Band Mulher.